Então vamos continuar aqui o nosso estudo de Rust, ver mais um pouquinho sobre o conceito de posse nessa linguagem. Então, para começar, aquele ritual de sempre do YouTube, né? Já curte, comenta aí, compartilha, se inscreve no canal que você vai me ajudar a continuar fazendo esses vídeos. Na verdade eu vou continuar fazendo de qualquer jeito, mas curte aí. Então, na vídeo passado a gente viu sobre o que é, né, o conceito de posse, né? A gente viu como que esse conceito é importante para manter o gerenciamento de memória, principalmente da memória heap, né? Da memória do stack também, mas da memória heap principalmente, porque é uma memória que você aloca dados que tem um tamanho variável e que, portanto, assim como acontece em C++, por exemplo, é mais propício a ter problemas de alocação de memória, de esquecer coisa do tipo, né? E a gente viu que a gente pode passar, quando a gente passa uma variável para dentro de uma função no Rust, uma variável alocada na heap, né? Aquela variável, ela perde o escopo onde ela foi declarada e passa a ter escopos somente onde ela foi recebida, né? Que é dentro da função. E que para ela voltar a ter escopo lá na função que a chamou, lá fora, né, da função que a chamou, você teria que retornar ela e pegar ela em uma variável, né? Isso dá um pouquinho de trabalho e tal. E aí ele fala bem no finalzinho aqui do capítulo, né? Deixa eu até voltar lá, fala aqui, ó, que isso é muita cerimônia e tal, mas por sorte o Rust tem uma característica de usar um valor sem transferir a posse, chamado referência, né? Que é o que a gente vai ver agora. Então, referências e emprestar, né? O problema com a tupla na listagem 4.5 que a gente tem que retornar uma string ao chamante, né? A função que a chamou, para que a gente possa usar ela depois de chamar aquela função calculateLength, porque a string foi movida para dentro da função calculateLength, né? Então, ao invés disso, a gente pode prover uma referência ao valor da string. Uma referência é tipo um ponteiro, no sentido que é um endereço que a gente pode seguir a acessar o dado armazenado naquele endereço na memória. Ou seja, aquele dado ele é possuído por uma outra variável. Diferentemente de um ponteiro, uma referência é garantido de apontar para um valor válido de um particular tipo que está na referência. De um particular tipo durante a vida daquela referência. Então, aqui é como você definiria o calculateLength, a função, para receber uma referência a um objeto como parâmetro, ao invés de tomar posse daquele valor. Então, mais uma vez, ele declara aqui uma string chamada S1 com o valor hello, e aí ele chama o calculateLength, e logo aqui abaixo, atribui esse resultado do calculateLength a uma variável len, e logo aqui abaixo ele já diz que o length, né, o tamanho de S1 é len, que está na variável len. E repare então que o S1 aqui ele continua válido. Se a gente não tivesse passado por referência, então a função calculateLength teria tomado posse desse endereço de memória e, portanto, não seria mais válido a partir desta linha. Então, primeiro, perceba que todo o código da tupla na declaração da variável e da função já era, né? Não tem mais. Segundo, ou seja, ele retorna apenas um len, né? Não mais uma tupla. Segundo, note-se que a gente passou esse e comercial aqui no calculateLength, junto com o nome da variável. E nessa definição a gente está tomando então esse string ao invés de um string. Então ele marca como se fosse um tipo diferente de dado, né? Um tipo de referência. Esse ampersand, né, esse aqui em inglês é o nome desse símbolo, né, que a gente chama de e-comercial, representa referência. E eles permitem que você refira a algum valor sem tomar posse dele. E a figura 4.6, então, ilustra esse conceito. Então, a variável s, que é essa que tem escopo dentro da calculateLength, ela é apenas um ponteiro que aponta para o S1, e o S1 a gente sabe que ele está na stack e não na heap. E já o S1 ele tem também um ponteiro que aponta para a heap, onde está o valor hello. E então essa é a referência, né? Então o diagrama e tal
Note, o oposto da referência de usar o e-comercial é dereferenciar, que é acompanhado com o operador de dereferenciar, que é a estrela, né? A gente vai ver alguns casos de uso do operador de dereferenciar no capítulo 8 e discutir em detalhes no capítulo 15. Então vamos fazer esse código aqui e ver como ele se comporta, né? Deixa eu apagar isso aqui tudo. Então get multi s1 igual string from hello, cria uma string hello, depois ele chama o len, né? É igual a deixa eu desligar esse autocomplete aqui, porque eu não gosto. Para aprender a programar ele é ruim. Então calculate len, ele passa então o e-comercial e o nome da variável S1. Por último, print line, o tamanho de S1, ou melhor, vamos colocar a própria referência da variável aqui, len. E aqui fora, então, a gente declara uma função chamada calculateLen, que recebe uma variável S, que é do tipo referência de string, e retorna um que mesmo que ela retorna? Um item, um usize, né? Usize. E como é que ela faz, né? Essa aqui, slen. Só chama a função len. Então, os tipos de string, ele tem essa função aqui chamada len, que retorna o tamanho dela, né? Cargo run. Então, o tamanho de hello é 5, né? Tem 5 caracteres em hello. E aí, reparando então que o S1 continua válido e a gente não precisou retornar uma tupla dessa função, né? A gente retorna apenas o length, o tamanho, né? Então, vamos dar uma olhada na chamada da função aqui. O ES1 é uma sintaxe que deixa a gente criar a referência que se refere, né, ao S1, mas não toma posse dele, porque a referência não tem posse dele, né? O valor que ele aponta para ele não será descartado quando a referência para de ser usada. Mais uma vez, porque o S, que é essa variável que está aqui dentro, né, é só um ponteiro para o valor lá na stack. Então, da mesma maneira, a assinatura da função que usa o e-comercial indica que o tipo do parâmetro S é uma referência. Então, vamos adicionar algumas anotações de explicação. Então, o S é uma referência para uma string. Tá aqui. Aqui, o S sai de escopo, mas porque o S não tem posse da string, né, do valor da string, ou ao que ela se refere, a string não vai ser descartada, né? O S ele tem posse apenas de um endereço de memória na stack, que é onde está S1, a string original. Então, o scope em qual a variável S é válido é o mesmo em qualquer função, em qualquer escopo em qualquer escopo de parâmetros da função, mas o valor que ele é apontado pela referência não é descartado quando o S para de ser usado, porque o S não tem posse. Quando a função tem referências com parâmetros, ao invés dos valores em si, a gente não precisa de retornar o valor para devolver a posse ao contexto que a chamou, né, porque a gente nunca pegou essa posse. A gente pode chamar a ação de criar a referência por emprestar. Isso que a gente fez então aqui chama-se emprestar, né? Borrowing em inglês, né? Como na vida real, uma pessoa tem posse de algo, você pode emprestar dessa pessoa. E quando você terminar, você devolve, você não tem posse daquilo. Então, o que acontece se a gente tenta modificar algo que estamos emprestando? Veja a listagem 4.6. Então, alerta de spoiler, não funciona. Então, ele declara aqui, mais uma vez, o S, né? E chama o change, essa função change aqui para S, que mais uma vez
recebe uma referência de S, chamada SOMESTRING aqui dentro dela, e ele tenta então fazer um push str nela, né? Tenta concatenar uma string nela, aumentar o seu tamanho, e como tem esse símbolozinho aqui do caranguejinho com ponto de interrogação, né? Isso aqui é o sinal de que ele não vai compilar, né? Então, quando a pessoa tenta rodar o cargo run, já mostra aqui o erro de compilação, né? Erro tal, não pode emprestar SOMESTRING como mutável por estar por trás de uma referência, né? Então ele acusa aqui a linha onde está tentando fazer concatenação e diz: a string SOMESTRING é uma referência, então o dado que ela refere-se a tal não pode ser emprestado como mutável. Exatamente, então é como se fosse uma referência de leitura, né? Ele só tem direito de leitura da string, não de escrita, pelo que eu entendi. Então, assim como variáveis são imutáveis por padrão, as referências também. A gente não é permitido modificar algo que a gente está apenas referenciando. E agora ele introduz o conceito de referências mutáveis. A gente pode consertar o código acima para permitir a gente modificar um valor emprestado com algumas modificações pequenas aqui, ao invés de usar referência mutável. Então, ele está simplesmente adicionando essa palavra aqui, mut, né, que é o E de referência e a palavra mut de mutável. Aqui também da declaração, ao invés de passar só o E comercial, agora ele está passando o E comercial e o mut. Então primeiro a gente muda o S para ser mutável, a S que foi declarada aqui em cima, né? Aqui já é outro exemplo, né? Então a gente cria uma referência mutável, onde a gente pode chamar a função change e atualiza então a assinatura da função para aceitar uma referência mutável, que no caso é adicionar essa palavra mut aqui na referência. Isso deixa bem claro que a função change vai mutar o valor que ela pega emprestado. Então, muito importante saber disso. A referência mutável tem uma restrição grande. Se você tem uma referência mutável a um valor, você não pode ter outras referências àquele valor. O código que tenta criar duas referências mutáveis, a S vai falhar. Então, por exemplo, ele declara uma variável S mutável aqui. Aí ele declara uma variável R1, que é uma referência mutável a S. Depois ele declara uma variável R2, que é uma referência mutável a S também. Então ele dá um erro, dizendo não pode emprestar o S como mutável mais de uma vez por execução. Então ele mostra aqui que ele já declarou na linha 4 como mutável, e na linha 5 ele tenta declarar o S2 como referência mutável, e aí ele já disse que aqui a segunda referência mutável ocorreu. Eu acho muito legal essas mensagens de erro do Rust, são muito mais intuitivas que a do C++, ele aponta exatamente, né, onde está o ponto. Muitas vezes, dependendo da complexidade do programa do C++, você simplesmente se perde no erro e tem que adivinhar, ou tem que ficar lendo muitas linhas de código para achar o erro. Mas enfim. Então esse erro diz que o código é inválido porque a gente não pode emprestar o S como mutável mais de uma vez a cada execução, ou a cada contexto, né? A primeira referência mutável ocorre em R1 e tem que durar até que é usada em println. Mas entre a criação dessa referência mutável e seu uso, a gente tentou criar outra referência mutável R2 que empresta do mesmo dado de R1. Então a restrição de prevenir múltiplas referências mutáveis ao mesmo dado, à mesma vez, a restrição prevenindo muitas referências mutáveis ao mesmo dado da mesma vez permite que uma mutação permite que ocorra uma mutação, mas de uma maneira controlada, né? Compliquei um pouco nisso aqui. É algo que os novos rustaceanos, né, têm dificuldade, porque muitas das linguagens deixam você mutar quantas vezes você quiser. O benefício de ter essa restrição é que o Rust pode prevenir
data races em termos de compilação. Data races são quando dois pontos de código tentam modificar o mesmo dado ao mesmo tempo, né? Ou então um código que depende de quem acessa primeiro poder modificar, né? Então, nesse caso aqui é só uma thread, né? Então a gente declara duas referências mutáveis, em tese até que não tem problema, né? Se a gente tenta acessar, como é uma thread só, a gente poderia acessar o R1 como mutável, modificar ele, tô falando em C++, né? A gente modificaria o R2 também, e tudo em uma thread de forma sequencial, mas se tiverem duas threads em paralelo, aí poderia ocorrer um data race, onde quem chega primeiro modifica o dado e quem chega em segundo pode estar assumindo que alguém já não chegou lá antes, né? Isso aqui é uma receita para um problema difícil de achar em debug ou em resolução de erros de código e tal, né? Então isso aqui é legal. Eu gostei dessa característica aqui para prevenir o data race com essa restrição. Então, aqui ele diz... Aqui ele explica, né? A data race é uma condição similar e acontece quando esses comportamentos ocorrem, né? Dois ou mais ponteiros acessam o mesmo dado ao mesmo tempo. Ou então, pelo menos um ponteiro está usado para escrever data. Ou então, não tem mecanismo usado para sincronizar o acesso dos dados, né? O data races, né? Causam comportamento indefinido e são muito difíceis de diagnosticar realmente e corrigir quando você está tentando rastrear eles em tempo de execução. E o Rust previne esse problema ao recusar compilar código com data races. Excelente. Então, como sempre, a gente pode usar o curly braces, né, as chaves, para criar um novo escopo, permitindo para múltiplas referências mutáveis, mas não simultâneas. Então, ele declarou uma variável S aqui, que é um string hello. Ele abriu uma chave, dentro dessa chave ele colocou uma variável R1, que é uma referência mutável de S, e aqui, quando fecha a chave, o R1 sai de escopo aqui, como a gente viu anteriormente, né? E ele já é dropado, né, esse valor. Então a gente pode fazer de novo uma referência a esse R2 sem nenhum problema. E se eu abrisse aqui dentro uma thread e aqui fora eu abrisse outra thread, aí eu já não sei. Talvez vamos ver isso mais para frente aqui no Rust. Então o Rust ele garante uma regra similar para combinar referências mutáveis e imutáveis. O código abaixo resulta em um erro, né? Então ele declara uma variável S de novo, chama uma variável que é uma referência imutável de R1, de S, quer dizer, chamada R1. Depois ele declara uma R2 que também é uma referência imutável de S, e aqui até aqui nenhum problema. E aqui embaixo ele declara uma variável mutável, uma referência mutável de S chamada R3, e diz aqui que tem um grande problema, né? Então ele fala que não pode emprestar S como mutável porque está também emprestada como imutável. Entendi. Então são duas referências, uma imutável e outra mutável ao mesmo endereço de memória, né? Problema. Então a gente também não pode ter referências mutáveis enquanto tem uma imutável ao mesmo tempo. Legal, esse é mais um mecanismo de segurança do Rust. Então, usuários de uma referência imutável não esperam que o valor possa mudar de repente ou sobre eles, né? No entanto, múltiplas referências imutáveis são permitidas porque nenhuma delas está apenas lendo o dado, que está apenas lendo o dado tem a habilidade de afetar qualquer outro que também está apenas lendo o dado. Note, o escopo da referência inicia do ponto que ela é introduzida e continua até a última vez que ela é usada. Então, por exemplo, esse código vai compilar porque o último uso da referência imutável é em println antes que a referência mutável é introduzida. Então, ele tem essas duas referências imutáveis, né? E ele printa as duas na tela, o R1 e o R2. Então, ele diz que a variável R1 e R2 não vai ser usada depois desse ponto, porque elas devem sair de escopo, né? E o R3 pode ser declarado. Vamos testar esse código aqui. Copiar.
Aí tem que só clicar aqui. Então, eliminar isso aqui. Eliminar isso aqui. Então, dessa maneira, vai rodar, né? E se eu tentar mais uma vez imprimir o R2 aqui e aqui? Aí já dá um erro lá embaixo, ó. Na linha 10, exatamente. Aqui na linha 10 ele dá o erro, ou seja, na linha que ele declara o R3, ele já dá o problema. Por quê? Porque ele viu que lá na frente o R1 e o R2, que são as referências imutáveis dessa mesma memória, estão sendo chamadas. Então, legal isso. Gostei desses mecanismos do Rust. Dangling Reference. Dangling, em português eu não lembro a tradução. Vamos usar essa palavra dangling mesmo. Acho que dangling é tipo apontando pro nada, né? Dangling na verdade é balançando, né? A tradução ao pé da letra, mas eu não sei o que ele... Tem uma outra tradução também. Então, em linguagens com ponteiros, é fácil, erroneamente, criar um dangling pointer, né? Um ponteiro dangling, né? Apontando para o nada. Um ponteiro que tem referência a um local de memória que pode estar sendo usado por outra pessoa. Ao liberar essa memória, enquanto preservando o ponteiro àquela memória. No Rust, por contraste, o compilador garante que a referência nunca vai ser uma referência dangling, né? Se você tem uma referência a algum dado, o compilador vai garantir que o dado não vai sair de escopo antes que a referência ao dado saia. Então vamos tentar criar uma referência dangling, né? E ver como o Rust previne ele em tempo de compilação. Então ele cria aqui let, uma variável chamada referência a nada, que é igual ao resultado dessa função dangle, e a função dangle então ela retorna um ponteiro uma referência de string, né? Lá dentro então ele declara uma string S e retorna a S como uma referência. Então ele desce o grandão aqui. Missing Lifetime Specifier, faltando um especificador de tempo de vida, né? E aqui embaixo um outro erro, não pode retornar referência à variável local S. Está tentando retornar uma referência a um dado que tem posse apenas da função atual. Interessante isso. Então, essa mensagem de erro refere-se a uma característica que a gente não viu ainda, que é o lifetime, o tempo de vida. A gente vai discutir lifetime, tempo de vida, em detalhe no capítulo 10. Mas se você precisa saber sobre lifetimes, a mensagem não contém a chave do porquê esse código é um problema. Então está escrito, essa função, o tipo de retorno dessa função contém um valor emprestado, que é esse aqui, né? Esse tipo de retorno dela, uma referência de string, mas não tem valor para que ele possa ser emprestado daí. Então vamos dar uma olhada o que exatamente está acontecendo em cada estágio do código Dangle, né? Então, primeiro, o Dangle aqui retorna uma referência a uma string. O S é uma nova string declarada. Então, a gente retorna uma referência à string S. Então, aqui o S vai sair de escopo e está dropado, né? Então, sua memória vai deixar de existir, né? E aí que está o perigo. Que você vai estar retornando esse endereço de memória lá para fora e esse endereço de memória já não vai estar alocado mais, né? Vai poder ser usado por outra parte do código. Então, porque o S é criado dentro de Dangle, da função Dangle, quando o código Dangle é finalizado, o S vai ser desalocado, mas a gente tentou retornar uma referência a isso, e significa que essa referência estaria apontando para uma string inválida, né? E isso não é bom e o Rust não deixa que a gente faça isso. Ou seja, não é bom porque aquele escopo já foi desalocado, se você tem um endereço de memória apontando para aquilo lá e em outras partes do código, porque esses códigos são tudo pequenininho, não dá para ter ideia assim, mas em um código grande com bastante coisa, você teria então um endereço de memória que poderia em algum outro trecho do código ter alguém apontando para lá e escrevendo lá, e você também ter essa referência para lá.
Então, a solução aqui é simplesmente retornar a string diretamente, né? Eles retornam como uma cópia, no caso. Isso funciona sem nenhum problema. Não, desculpa, não é como uma cópia, não. É como a gente viu no capítulo anterior, né? Eu tô com ainda a mentalidade do C++ aqui, né? Ele retorna como a posse mesmo, né? Ele tem a posse do S aqui, e aqui ele vai estar retornando essa posse, então quem pegar lá fora a posse vai ter a posse dessa memória, desse endereço de memória. Isso é até legal porque facilita muito na criação de funções em que você queira retornar um ponteiro, né? A uma referência. Muito mais simples dessa maneira, já sabendo que você está fazendo de uma maneira segura, que essa memória vai ser bem cuidada, né? Vai estar alocada para aquele contexto específico. Beleza, então as regras de referência, para a gente recapitular, que a gente discutiu, em qualquer hora você pode ter ou uma referência mutável, ou então um número, ou então qualquer número de referências imutáveis, né? E as referências sempre têm que ser válidas. Então a gente vai olhar no próximo capítulo sobre diferentes tipos de referências, que é essa chamada slices. Isso aí vai ficar para o próximo vídeo, então. Bom, legal. Gostei. Estudar Rust está sendo uma experiência bacana. E ele parece bem promissor. Hoje mais cedo eu vi uma reportagem da FOSS. Como é que chama mesmo? FOSS alguma coisa. Free Open Source Software Foundation, eu acho. Dizendo que a Ubuntu está tendo alguns problemas, passando as funções base lá, por exemplo, sudo e outras funções do sistema operacional para Rust. E eles disseram que está tendo um pouco de... Um pouco não, né? Bastante... Acho que eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Eles estão tendo bastante problemas de otimização e de lentidão usando o Rust. O que é uma coisa que me deixou atento, né? A estudar mais a fundo. Afinal, a promessa do Rust é ter a mesma eficiência do C++ e ao mesmo tempo mantendo segurança, né? Essa segurança desses problemas comuns que acontecem de C++, de alocação de memória, de data race, por exemplo, que a gente viu agora, né? Isso é muito comum no C++. Mas acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. E de qualquer maneira, então, agradeço a presença de todos e até a próxima.